Israel e Palestina, dois povos, duas histórias e um dos conflitos mais longos, complexos e mal compreendidos do mundo. Todos os dias esse tema ele aparece nos noticiários, nas redes sociais e em debates acalorados. Mas hoje eu vou te explicar esse conflito de forma simples, direta e sem enrolação para que você ele entenda as origens, os interesses e o motivo dele também ainda não ter sido resolvido. Então, antes de continuar, já deixa o teu like aqui no vídeo, já se inscreve no canal, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, vem comigo nessa história. Para entender esse conflito, a gente precisa voltar milhares de anos no tempo. A região onde hoje estão Israel e os territórios palestinos, eles eram reconhecidos na antiguidade como Terra de Canaã. Ao longo da história, esse território ele foi ocupado por muitos povos diferentes. Os hebreus, os assírios, os babilônicos, os persas, gregos, romanos, árabes e mais tarde pelos otomanos. Os judeus, eles têm uma ligação muito antiga com essa terra que aparece nos textos bíblicos e em registros históricos. No entanto, no século I depois de Cristo, o Império Romano ele reprimiu revoltas judaicas e expulsou grande parte da população da região. Esse processo ele ficou conhecido como diáspora judaica, quando os judeus se espalharam por várias partes do mundo. Séculos depois, os povos árabes passaram a viver majoritariamente nessa região, que se tornou em sua maioria muçulmana e de cultura árabe. Então, avançando alguns séculos, avançando para o século XX, então tudo começa a mudar rapidamente. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ele entra em colapso e a região ela passa a ser administrada pelo Reino Unido. Esse território ele ficou conhecido como Mandato Britânico da Palestina. Nesse período, cresce o movimento sionista, que defendia a criação de um Estado judeu como resposta ao antissemitismo sofrido pelos judeus na Europa. Então, com isso, milhares de judeus começaram a migrar para aquela região. Ao mesmo tempo, a população árabe local, que vivia essa imigração, que via na realidade nessa imigração com preocupação, rejeitava a ideia de dividir a terra. Então, as tensões entre judeus e árabes começaram a se transformar em confrontos cada vez mais frequentes. E aí o que é que acontece? Em 1947, diante do aumento da violência, a Organização das Nações Unidas ela propôs uma solução. A ONU sugeriu a divisão da Palestina em dois estados, um estado judeu e um estado árabe. Jerusalém ficaria sob a administração internacional, por ser uma cidade sagrada tanto para judeus, cristãos e muçulmanos. Porém, a liderança judaica ele aceitou o plano, mas a liderança árabe ele rejeitou. Em 1948, então Israel declara oficialmente a sua independência. No dia seguinte, os países árabes vizinhos já atacaram o novo Estado. Começava a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Israel venceu essa guerra e acabou controlando um território maior do que o que era previsto pela ONU. Então, como consequência, cerca de 700 mil palestinos eles foram expulsos ou fugiram, tiveram de fugir de suas casas. Para os palestinos, esse evento é chamado de Nakaba, que significa catástrofe. Décadas depois, em 1967, uma nova guerra mudou novamente o mapa daquela região. Israel ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. As áreas que os palestinos consideram essenciais para a criação do seu próprio Estado. Então, ou seja, no centro desse conflito estão três questões principais. Vê só comigo. A primeira é o território, que quem tem direito de controlar Gaza e Cisjordânia e Jerusalém. Ou seja, essa é a primeira questão. A segunda questão é a dos refugiados palestinos, que desejam retornar às terras de onde as famílias elas foram expulsas. E a terceira é a questão da segurança. Israel ele afirma que precisa manter controle militar
para se proteger de ataques de grupos armados que não reconhecem, né, a sua existência como Estado, como independência. Então, hoje, a situação é a seguinte: a faixa de Gaza ela é governada pelo Hamas e vive sob um bloqueio severo. Já a Cisjordânia é parcialmente administrada pela Autoridade Palestina, mas tem forte presença militar israelense e vários assentamentos também. Jerusalém continua sendo um dos pontos mais sensíveis e disputados do conflito. Até agora, nenhum acordo definitivo de paz foi lançado. Esse foi um dos resumos mais claros, diretos, que você vai encontrar sobre o conflito entre Israel e Palestina. O tema é enorme, cheio de nuances históricas, religiosas e geopolíticas, mas a partir de agora, você já tem uma base sólida para entender qualquer notícia ou debate sobre esse assunto que você vê nos noticiários ou nas redes sociais. Então, se você já gosta de história, geopolítica e conflitos internacionais explicados de forma clara, já se inscreve no canal, tem vídeo toda semana.